Olá pessoal, hoje aqui no Aprendendo Rapidão a gente vai falar sobre o Dissolve. O Dissolve é uma ferramenta que tem dentro do ArcMap, dentro do ArcGIS Pro. O Dissolve está aberto nas licenças Basic, Standard e Advanced do ArcMap e também do ArcGIS Pro. A gente encontra também o Dissolve em outros softwares de processamento. Mas, pessoal, não naturalmente ele está com o mesmo nome nos softwares. Dentro do ArcMap está como Dissolve, dentro do QGIS pode estar com outro nome, tal. As ferramentas elas fazem basicamente a mesma coisa entre os softwares, mas a telinha, o layout também é diferente. Então hoje eu vou trabalhar aqui com o Dissolve no ArcMap, já tenho meu dado criado dentro do ArcMap. Se vocês quiserem descobrir como é que gera, eu tenho um outro vídeo também que mostra como é que gera polígono, como é que gera shape, ponto, linha e outras coisas. Então já fiz aqui o trabalho de casa, gerei uma situação aqui para a gente trabalhar. Como é que faz para a gente localizar o Dissolve no ArcMap? Existem 3 formas aqui rápidas e fáceis. A primeira é trabalhar com o que a gente tem na tela. A gente vai trabalhar aqui com a aba de GeoProcessing. Então o Dissolve ele já está aqui dentro dessa aba, junto com outras ferramentas também que são parecidas com relação ao quesito de licenciamento. Também estão dispostas ali no Basic, no Standard e também no Advanced. Então o Dissolve está aqui, rápido e fácil de se achar. A outra maneira é indo aqui no botão procurar, que é o Ctrl F, o Search. Então clicando nele já abre essa aba aqui para a gente, aqui, essa aba lateral. E aí é só digitar ali o Dissolve e encontrar. Outra forma também de encontrar o Dissolve é aqui no Toolbox. Então, no procurar, ele já te dá aqui o nome da ferramenta, tá? Algumas informações. E também já dá o caminho da ferramenta no Toolbox. Então, clicando, ele já abre aqui e já te mostra onde que está a ferramenta. Então, dentro do Toolbox, ele está dentro desse cara aqui e dentro aqui de Generalization. Então tá bem fácil de se encontrar ele aqui. Beleza, encontramos o Dissolve. Agora a gente vai abrir ele, trabalhar o dado e processar e gerar resultado. Então, a primeira coisa que a gente consegue ver aqui abrindo o Dissolve são alguns campos que são primordiais para que você consiga gerar o dado, processar o dado. Quais são esses campos? Input Feature, para você inserir a tua camada, a tua feição. E o Output Class. Então vamos fazer isso para ver o que acontece. Naturalmente ele já tirou aqueles 2 flags aqui que eu tinha aqui. Eu tinha 2 faróizinhos verdes aqui, né? Já indicando o campo obrigatório. Então quando eu inseri aqui a camada, ele já preencheu. E também já preencheu o campo de saída, o campo de output, onde ele vai despejar o resultado do processamento. Fiquem atentos a isso aqui. É interessante que vocês prestem atenção, porque naturalmente ele vai despejar num repositório, num local de arquivos default do ArcMap. Vai depositar aqui dentro do default, né? A gente chama. Mas você também tem a opção de trocar esse output aqui, colocar um caminho, colocar uma pasta que você conhece, ou uma pasta do projeto, beleza. Vou manter aqui porque fica mais prático para mim, eu já sei onde está o resultado, vou manipular ele aqui mesmo. Agora eu preciso indicar qual campo que eu quero que o Dissolve trabalhe dentro do ArcMap. O Dissolve, a gente tem que entender o que ele faz. O que o Dissolve faz? Ele vai fazer um agrupamento, uma unificação baseada num campo chave, ou em vários campos chaves que a gente tem dentro da nossa tabela de atributos. Então, pessoal, vocês precisam entender o dado que vocês têm em mãos. Vocês precisam saber esse dado que eu tenho aqui na tela, esse shape, essa feição, tal, vocês precisam entender ela. O que eu digo da parte de entender? Precisam entender a tabela de atributos. O que eu tenho nessa tabela de atributos? Você não consegue usar, você até consegue usar qualquer dado aqui dentro do Dissolve. Porém, você precisa, eu digo sempre às pessoas, entenda o dado que você tem nas mãos para você ter um resultado legal no processamento das ferramentas. Se você não entender, você vai gerar um resultado
ruim, resultado que não seja legal para você. Então, no caso aqui, eu gerei o dado, eu entendo como o dado foi gerado, eu entendo as tabelas, como é que está dispostas as informações aqui na tabela, então beleza, a gente consegue prosseguir. Tá? Então, a partir do momento que eu inseri a camada aqui na ferramenta, eu já preenchi os 2 primeiros campos, os demais são campos opcionais para a gente manipular. Os demais campos opcionais, tirando o campo de Dissolve Field, que é um campo primordial para a gente trabalhar, os outros campos, que são campos opcionais, eu vou manipular eles numa próxima conversa. Eu vou criar um vídeo bem específico para eles, tá? Nesse primeiro vídeo é para ser mais básico com relação ao Dissolve. Então, para eu fazer o Dissolve, eu preciso aplicar o Dissolve a uma coluna, parametrizar uma coluna. Ah, mas aqui ele não está pedindo, ele está dizendo que é opcional. Beleza, eu posso trabalhar dessa maneira, que é a maneira default que está a ferramenta, que ela está configurada. Posso trabalhar ela dessa maneira sem aplicar um parâmetro em alguma dessas informações aqui da tabela. Vamos fazer isso para ver o que vai gerar? Da maneira que a gente está aqui configurado o Dissolve. Rodar aqui rápido. Vejam que da maneira que o Dissolve foi configurado, sem eu parametrizar a coluna com que eu quisesse que o Dissolve fizesse a unificação, veja que ele unificou todos os polígonos. Ah, mas por que isso aconteceu, tal? Por que isso aconteceu? Eu estou abrindo aqui até o processo que eu rodei aqui para que vocês vejam. Que quando eu configurei o meu Dissolve, fui fazer a configuração dele, eu não atribuí a coluna parâmetro aqui para que ele fizesse a unificação. Então ele entendeu que era para eu unificar todos os polígonos em um único registro, em um único polígono só. Entenderam? Então basicamente isso que ele fez a partir do momento que eu não parametrizei essa parte aqui do Dissolve Field. Agora vamos fazer o seguinte, vamos gerar uma outra situação aqui. Deixa eu colocar uma nova saída, né? Vou colocar seguindo aqui sequenciamento, vou colocar um 8. Vou parametrizar o meu processamento de Dissolve na coluna nome. Vamos ver o que acontece a partir do momento que eu fizer pela coluna nome. Lembrando que eu tenho aqui 4 terrenos para a Ana e 3 terrenos para o João. Na coluna nome eu tenho classificados para cada terreno que é de cada um, né? Então, vamos ver o que acontece aqui no momento que eu rodar o Dissolve. O que aconteceu aqui? O resultado foi que, a partir do momento que eu usei a coluna nome como parâmetro, ele dissolveu aqui os terrenos de Ana e os terrenos de João em um único registro na tabela. Vamos abrir aqui a tabela aqui do nosso resultado. Vejam que no shape original eu tinha 4 registros aqui para Ana e no shape original tinha 3 registros para o João. O que ele fez? Ele dissolveu, usando como parâmetro a coluna nome, ele unificou os 4 registros de Ana em um registro só, virou um registro na tabela, e ele também fez a unificação, né, aqui dos nossos registros aqui do João, que eram 3 registros, fez a unificação, fez o agrupamento em um único registro, pegou os 3 registros e virou um único registro só. Muito legal isso que a ferramenta faz, tá? Outra configuração da ferramenta que dá para a gente seguir. Lembra aqui que eu tenho 4 registros aqui para Ana, 4 lotes aqui na minha tela. Só que aqui na coluna tipo eu tenho uma diferença. Vejam que eu tenho 3 terrenos aqui da Ana que tem uma situação de área construída e um terreno de situação de área livre. E aqui no João, eu tenho 3 terrenos para o João, mas eu tenho 2 numa situação de área construída e um terreno em área livre, que não tem nada construído.
Então eu quero que nessa segunda situação, segundo processamento do Dissolve aqui, com configuração utilizando a tabela de atributos, eu quero que o Dissolve ele unifique todos os terrenos da Ana. Mas eu não quero que o Dissolve unifique o que tiver diferente da coluna tipo. Eu quero que o Dissolve ele entenda que existem 4 lotes da Ana, existem 3 lotes com a situação área construída, eu quero que ele unifique esses 3 lotes de área construída e não unifique junto o terreno livre, né? Porque é uma situação diferente. Do João, eu tenho 3 lotes aqui do João, eu quero que o Dissolve unifique os 2 lotes do João que tem a mesma situação de área construída e mantenha separado o terreno livre. Então vamos ver se eu consigo parametrizar isso na coluna tipo para que ele faça o agrupamento, a questão da unificação. Vou inserir aqui novamente o nosso amigo de teste aqui, né? Nosso polígono de teste. Vou colocar como parâmetro a coluna nome e vou colocar como parâmetro a coluna tipo. E aí vou dar um OK aqui para ver o que acontece. Gerou aqui bem rápido. Vamos relembrar aqui o que eu queria, né? Que eu queria que ele fizesse. No caso da Ana, eu queria que ele pegasse os 3 polígonos aqui da Ana e unificasse eles porque o nome é igual e porque o tipo é igual. Manter-se separado esse aqui que é diferente. Do João, eu tenho 3 terrenos do João. Eu quero que unifique esses 2, né? Que são do João, tem situação igual, e mantenha esse aqui separado, que tem situação diferente. Vamos ver o que ele fez aqui. No caso, ele fez exatamente, eu vou até alterar aqui a simbologia dele aqui para que vocês vejam o que ele fez. Eu vou colocar aqui em linhas um pouco aqui mais, uma linha mais grossa aqui para que vocês vejam. E vou abrir a tabela de atributos também para que vocês consigam ver. No caso da Maria, lembra que eu falei que eu queria que ele unificasse aqueles 3 terrenos que tinham situações iguais, que era terreno de área construída? Ele fez a unificação dos 3 terrenos aqui. Aqui está dizendo que é da Ana e os 3 terrenos estão unificados aqui com o tipo aqui, né? A questão da área construída. E manteve separado a questão aqui do terreno livre. Para o João, vamos ver o que ele fez. Ele fez a mesma coisa que eu pedi. Ele unificou os 2 lotes aqui que tinham a mesma situação de terreno com área construída e manteve separado o terreno com área livre. Então, gente, a questão da gente entender o nosso dado e entender o que a ferramenta faz vai dizer muito do processamento que a gente vai ter e vai dizer muito do dado que a gente vai gerar. Tá? Então leve isso muito em consideração. Entenda teu dado, gere teu dado, utilize a ferramenta certinho, tal, que você vai ter um resultado aí bem legal. Então, gente, esse é o resultado que a gente tem, tá? Tivemos aí alguns processamentos. Fiz o processamento da ferramenta no modo default, né? Só colocando o input e output. E 2 outros processamentos na ferramenta ali, utilizando ali um campo-chave, um campo parâmetro, e outros 2 e um outro processamento usando 2 campos ali como parâmetro. Então é bem simples de usar a ferramenta, não tenha medo de usar, é bom testar. Pegue um dado bem pequeno, uma base bem pequena, igual eu peguei aqui desses lotes aqui, pegue uma base bem pequena para testar também, tá? Qualquer dúvida aí me manda que eu respondo. A questão dos outros campos opcionais aqui, a gente volta no outro vídeo, a gente discute, aí eu mostro para vocês como que